Eu fico incomodado com algumas músicas que a gente canta. Uma delas foi essa que Dai cantou, que é tão linda. Que Deus vai agir. Eu não concordo com essa frase. Tem alguns cristãos que estão sempre pensando que Deus vai agir. E passa a vida pensando que Deus vai agir. Quem sabe, Dai, você que é compositor, troca essa música. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus não vai agir. Deus está agindo. Nós oramos muito para o que Deus vai fazer. Deus está fazendo. Você está aqui porque Deus está agindo. Você não está aqui porque você quis vir. A ação soberana de Deus fez você acordar nesta manhã. Fez lembrar que você tinha que vir à casa de Deus. Deus está agindo. Sabe qual outra música que eu não gosto muito dela? Da linda pátria estou muito longe. E aí vem um sentimento tremendo. Triste eu estou. Cada vez que vão cantar isso eu canto: da linda pátria estou tão perto, feliz eu estou. Ou está longe? Está perto. Meio que ele venha daqui 1000 anos, mas você está perto de morrer, e eu também. Então, está perto. E na hora de você acordar, já é hora de ver a Jesus. Percebe? Deus está agindo. Queridos, abra a Bíblia. Me disseram que Nazaré agora pode pregar até 1h. Não sei se é verdade. Não, me disseram que até meio-dia, vou terminar meio-dia e alguns minutos. Olha lá. Romanos capítulo 12, verso 2. Queridos, esse texto é muito conhecido por você e por mim. Já lemos muitas vezes. Olha que texto lindo. Diz assim, Romanos capítulo 12, verso 2. Diz a palavra: não se amoldem, na minha versão, ao padrão deste mundo. Não se acostume com o padrão deste mundo. Não se amoldem. E ele diz: mas transformem-se em renovação de quê? Da sua mente. Para que sejam capazes, olha que expressão que talvez você nunca observou, para que você seja capaz de entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava lendo a Bíblia um dia desse e me deparei com esse texto e Deus me mostrou isso que eu quero falar para vocês nesta manhã. Todos nós já lemos a Bíblia muitas vezes, mas a palavra de Deus ela é inesgotável. E Deus nos mostra aquilo que precisamos. Para que eu entenda, para eu entender o que Paulo está dizendo, para eu entender a vontade de Deus, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. A Bíblia, quando fala de mente, ela está falando de pensamento, de emoção, de comportamento. A Bíblia fala centenas de vezes de pensamento. E Paulo está dizendo para nós, nesta manhã, que eu preciso deixar que o Espírito Santo haja em minha mente, para que os meus pensamentos sejam modificados, não por mim, mas por Cristo. E essa é a condição para eu entender a vontade de Deus. Romanos 12, queridos, é uma transição nesta carta. Até o capítulo 11, Paulo apresenta uma exposição teológica profunda sobre a justificação pela fé. Mas a partir do capítulo 12, Paulo mostra o que deve acontecer na nossa vida para que eu possa viver pela fé. Ele mostra agora o contexto prático na nossa vida. O livro de Romanos está dividido nessas duas grandes partes.
até o capítulo 11. A exposição é muito linda, muito bela, mas ele começa a segunda parte mostrando a essência para a mudança na vida de um ser humano. O que precisa mudar na minha vida? Os meus pensamentos. Os meus pensamentos. E eu queria saber como é que estão os teus pensamentos. Como eu penso, assim eu sou. Abra a Bíblia aí, em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Encontraram? Na tradução brasileira, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra: guardar com toda a diligência o teu coração, pois dele procedem as fontes de quê? Da vida. Eu gosto da versão, a Bíblia na linguagem de hoje, se tem alguém que tem, a Bíblia diz assim: tenha cuidado com os vossos pensamentos, com os seus pensamentos. É isso que é a palavra de Deus. Tenha cuidado com os seus pensamentos, porque a tua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É isso que Salomão está dizendo. Tenha cuidado com os meus pensamentos. Nós seremos julgados, queridos, pelos nossos pensamentos. Só Deus sabe o que eu estou pensando. Alguns imaginam que o psicólogo tem essa capacidade, mas você está imaginando errado. O psicólogo não tem essa capacidade de saber o que eu estou pensando. Só Deus. Eu e você, porque pensar é livre. E como pensar também é livre. E o que pensar também é livre. E julgar, pensamento, quando nós falamos, pensamento está relacionado com julgamento, conceito. Para tudo você tem um conceito. Quando eu vi Ronaldo e a família aqui, esse evento que teve da despedida de Ronaldo e sua família, me fez pensar. E eu viajei na minha vida desde criança, na primeira mudança, quando eu era apenas uma criança. Quando o papai foi transferido de Fortaleza para Parnaíba. Viajamos num ônibus chamado Expresso de Luxo. Só tinha o nome de luxo, mas o bicho era terrível. Uma viagem que leva poucas horas, levamos um tempo todo na estrada de chão. Cheguei lá só com o caroço dos olhos branco. O resto era tudo poeira. Era assim mesmo. Era desse jeito. Enquanto Jeová estava falando, eu estava o quê? Pensando. Por isso que Salomão claramente disse que eu preciso ter cuidado com o que eu estou pensando. E é por isso que, para eu entender a vontade de Deus, eu preciso deixar que Deus mude os meus pensamentos. Nós estamos muito preocupados, às vezes, com algumas coisas que são exteriores. Elas são importantes. Mas eu preciso começar a partir da maneira como eu penso. E que Paulo está me convidando nesta manhã é para que haja em você e em mim uma renovação da mente. Renovação da mente. Transformação da mente. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. João diz assim: não amem quem? O mundo. Nem o que existe onde? No mundo. E ele usa uma expressão que ela separa, divide aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. A frase final é: se alguém
Se alguém ama o mundo, isso é pensamento, sentimento, emoção. O que é que diz aí? O amor de quem? O amor do Pai não está nele. Oh, queridos, isso é muito romântico. Isso é muito especial, não? Para todos nós. Principalmente quando a gente fala para os outros. Mas claramente nós somos convidados pela palavra para odiar o mundo. E a minha pergunta é: como está você quanto às coisas deste mundo? Devemos amar aqueles que precisam receber a mensagem de Cristo. Precisamos transformar a nossa vida. A psicologia moderna